Sinais de que Deus está dizendo que você está no caminho certo, e Deus constantemente anseia que seus filhos percorram o caminho correto. Ele nos presenteou com o Espírito Santo para nos orientar e conduzir na verdade completa. É viável para um filho de Deus reconhecer quando está se afastando do caminho adequado, e também é possível ter a certeza de que, de fato, estamos na trajetória certa. Vamos explorar os sinais que revelam que você está no caminho certo. Primeiro sinal: quando você ou suas convicções são rejeitados pelo mundo, você está trilhando o caminho correto. Recordo-me das palavras de Jesus em João capítulo 15 versículo 18, onde ele afirmou: se o mundo os odeia, saibam que, primeiro do que a vocês, me odiou. Em resumo, se sua postura se assemelha à de Jesus, é esperado que o mundo o rejeite. Se o mundo não o repudia, isso sugere que você não está seguindo os passos de Jesus. Diante disso, há duas opções: agradar a Deus Pai ou agradar ao mundo. Não é possível contentar ambos, pois suas inclinações são opostas e não se conciliam. Você inevitavelmente desagrada a Deus ou ao mundo. Conformar-se com as tendências mundanas é um indício de que você não está na trajetória correta. A direção do mundo se contrapõe à direção de Jesus Cristo. A Bíblia nos esclarece que Satanás é o príncipe deste mundo. Quando Satanás levou Jesus a um monte elevado, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-os em troca de adoração. Os reinos deste mundo estão sob seu domínio, e ele tem a prerrogativa de concedê-los a quem quiser. Por essa razão, a rota do mundo está cada vez mais afastada dos princípios bíblicos. Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14: o entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mais estreita é a porta e difícil o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. A porta estreita representa o caminho certo, e poucos a encontram. A estrada larga representa o caminho do mundo, para o qual o mundo se encaminha. Se você não está alinhado com as tendências mundanas, isso é uma clara evidência de que está na senda correta. O que significa ser mundano? Às vezes, pode ser desafiador perceber a influência do mundo em nossas vidas, já que vivemos nele. No entanto, é crucial não permitir que o mundo dite nossos pensamentos e ações, e em vez disso, devemos submeter tudo à orientação da Palavra de Deus. Uma pessoa santa não é influenciada pelo mundo, mas sim alguém que procura fazer a vontade de Deus. Não é possível ser mundano e santo ao mesmo tempo, pois são opostos que não se misturam. Se você está trilhando o caminho da santidade, está na trajetória correta, e isso agrada a Deus. Ele se alegra em você. Hebreus capítulo 12 versículo 14: ou procurem viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar verdadeiramente a santidade é estar no caminho certo. Aqueles que vivem vidas santas neste mundo são muitas vezes considerados estranhos e diferentes. Podem parecer anormais aos olhos do mundo, mas viver uma vida santa significa viver de maneira separada deste mundo. Apesar de ser uma jornada solitária aos olhos mundanos, na verdade, não é solitária, pois você tem o Espírito Santo e Deus ao seu lado nas adversidades da vida. Isaías capítulo 43 versículo 2: ou quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Não transbordará sobre ti, quando passares pelas águas, e não serás queimado, nem a chama te inflamará. Um sinal de que você está no caminho certo é que, mesmo enfrentando as dificuldades da vida, Deus estará presente, garantindo que você não seja submergido. A jornada cristã certamente terá obstáculos e desafios, mas Deus estará ao seu lado, não os removendo, mas fortalecendo você para superá-los. Contudo, Ele estará ao seu lado enquanto você enfrenta essas adversidades. Infelizmente, muitas pessoas acreditam erroneamente que enfrentar dificuldades significa que estão no caminho errado. O diabo faz um trabalho excepcional ao abordar as pessoas durante suas provações, sugerindo que Deus está contra elas, que ele é um inimigo zangado e oposto a elas. No entanto, Isaías nos assegura que Deus está conosco. Lembre-se de que adversidades e obstáculos não indicam que você está no caminho errado. Preste atenção nas palavras do profeta. Ele não diz ou se, mas ou quando passares pelas águas, quando andares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus afirma que Ele mesmo estará lá. Ele não envia apenas um anjo ou uma equipe de resgate, ou não,
Deus mesmo está presente naquela situação contigo. Deus se envolve diretamente nas situações de seu povo. As vitórias sobre os obstáculos da vida são evidências claras de que você está seguindo o caminho de Deus para a sua vida. Jó atravessou as chamas da vida, e ele estava no caminho certo. Ele foi até descrito como um homem perfeito e reto. Ao ler o livro de Jó, nos capítulos 1 e 42, percebemos que ele se tornou completamente diferente do que era no início. Ele conhecia e entendia Deus de uma maneira profunda, algo que poucas pessoas alcançam. A verdade é que há aspectos sobre Deus que só podemos aprender por meio do sofrimento, Filipenses capítulo 3 versículo 10, ou para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O desejo singular do apóstolo Paulo era conhecer Jesus Cristo de maneira íntima, assim como Jó conheceu Deus de forma profunda. Paulo buscava algo mais profundo do que conhecimento superficial. Ele queria conectar-se com Jesus no nível mais próximo possível, para conhecer a virtude de sua ressurreição e compartilhar nas aflições. Como você pode conhecer Jesus como Emanuel e ter a certeza de que Deus está ao seu lado se nunca compartilhou as tristezas da vida com ele? As provações e tribulações não indicam que você está no caminho errado, especialmente quando emerge do outro lado como ouro puro. Alguns de vocês que me ouvem agora passaram pelas fornalhas da vida, atravessaram as águas desafiadoras e enfrentaram as tempestades da vida. Mesmo assim, sabem em seus corações que Deus estava com vocês durante essas tempestades. Deus estava ao lado de vocês. Um sinal evidente de que você está no caminho certo é a presença de Deus em meio às tempestades e dificuldades da vida. O terceiro sinal está intimamente ligado ao segundo, a paz absoluta. Já perceberam a transição no Salmo 23, de Davi falando sobre Deus para falar diretamente a Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E então, no versículo 4, ocorre a mudança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Estar no caminho certo não significa ausência de desafios, mas a verdade é que você experimentará uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Lembra-se quando Jesus estava dormindo em um barco sendo atingido por uma tempestade? Você vivenciará algo semelhante quando estiver no caminho certo. Independentemente de quão intensa seja a tempestade, você pode descansar com a certeza de que Deus está guiando você para um lugar seguro. A confiança é imensa quando Deus está liderando. Já se perguntou por que Moisés concordou em guiar os israelitas pelo deserto? Humanamente falando, não há caminho no deserto, mas Moisés tinha a presença de Deus, que garantia descanso para a jornada. Êxodo capítulo 33 versículo 14, e disse: a minha presença irá contigo, e dar-te-ei descanso. Filipenses capítulo 4 versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O quarto sinal é que você não está abrindo mão dos seus princípios piedosos. Em Atos capítulo 4 versículos 18 e 20, eles foram chamados e ordenados a não falar nem ensinar em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pode ser que você enfrente ameaças ao avançar na vida, especialmente para aqueles que escolheram o caminho da retidão. Às vezes, pode haver pressão para que você abandone sua fé e seus princípios piedosos. Escolher permanecer firme em Cristo e recusar-se a abrir mão dos seus padrões significa que você está trilhando no caminho certo. Caminhar no caminho certo não implica que todos permanecerão em sua vida. Pode acontecer de você perder relacionamentos com entes queridos. Mateus capítulo 10 versículos 34 e 36 declara: e não penseis que vim trazer paz à terra, ou não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Um comentário bíblico esclarece que a mensagem de Jesus, como expressa no Sermão da Montanha, é, de fato, uma mensagem de paz, mas devido ao comprometimento radical necessário com Jesus, ela se torna uma mensagem de paz que separa aqueles que a aceitam daqueles que a rejeitam. Jesus enfatizou de maneira clara que o discípulo deve amar e seguir a Jesus supremamente, colocando-o acima até mesmo de sua própria família. José comprometeu-se com a retidão e evitou a fornicação. Daniel recusou-se a se contaminar com a comida do rei na Babilônia. Os 3 hebreus preferiram enfrentar a morte a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Esses homens foram perseguidos por manterem sua fé em Deus, mas tinham a certeza de que estavam no caminho certo. Felizmente, todos tiveram fins gloriosos. Você também pode seguir o exemplo deles, mantendo uma fé pura na Bíblia. A verdadeira fé bíblica é firme, inflexível, sem espaço para negociações, proclamando com convicção: deixe Deus ser verdadeiro e todo homem mentiroso.